Muito bem, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal TechVid. Obrigado por voltar aqui e assistir esse vídeo comigo. No vídeo de hoje eu só quero mostrar para vocês um ambiente que a gente está preparando para um cliente, né? No caso aqui nós estamos fazendo ainda em bancada, né? Mas para validar o ambiente, né? Do que para esperar performance, etc. É só para validar como é feito a coisa, né? Como é juntado todos os elementos para apresentar isso para o ambiente de rede, né? Então nós temos aqui 3 servidores com o Proxmox, né? O Proxmox 9.05, acho que deve ter uma atualização recente aí, mas não fizemos atualização aqui ainda. Mas o caso é que nós temos então 3 servidores, né? Cada servidor tem configurado 4 redes. Eu tenho aqui 3 bound, né? Onde ele puxa o compartilhamento GlusterFS de 2 outros servidores com Debian, né? Que a gente chamou aqui de storage 100 e storage 200, né? Já vou chegar nele daqui a pouco aqui. Então essa primeira rede bound aqui, ela é responsável aí por trazer aquele compartilhamento lá do GlusterFS que nós chamamos aqui de VMS, né? Veja o tamanho deles ali, de quase 7 teras, né? São, se eu não me engano, são três discos, né, de 2 tera cada servidor, somando ali dá mais ou menos esses 6 teras ali, né, de tamanho. Mas enfim, é onde as máquinas virtuais estão com os discos dela, né? Tem os discos delas ali criados, né? E dessa forma que a gente está fazendo aqui, né, permite então que a gente consiga migrar as máquinas virtuais de um servidor para o outro, né? Normal, deixa eu pegar aqui essa máquina 100. Eu consigo migrar ela online, né, lá para o outro servidor, o 01. Aí eu posso desligar o PV03, por exemplo, né? E uma outra coisa interessante que nós fizemos aqui, optando pelo GlusterFS, né, é que nós podemos criar um storage redundante, né? Então esse storage 100 e o storage 200, eles estão trabalhando aqui em alta disponibilidade, digamos assim, né? De uma forma redundante, ou seja, para a gente ver isso aí, né, Gluster Vol Info, nós temos aqui um volume Gluster do tipo Distributed Replicate, né? E de acordo com a documentação do Gluster, né? Replicate. Não, cadê? Deixa eu pegar aqui certinho. Get Start, Introduction. Tem aqui a arquitetura, que ele fala dos tipos, né? Aqui os tipos de volumes, né? Então temos o Distributed Gluster Volume, né, que é um volume simples. E aqui no caso nós estamos trabalhando com o Distributed Replicated. São 2 tipos em um, digamos assim, né? Então esse é um volume. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu não estou falando bobagem aqui. É isso mesmo. Então esse é um volume que nós temos aqui. Ele tem distribui os arquivos entre vários outros bricks. No caso, brick é o disco, né, no conjunto GlusterFS. E o interessante aqui é que esse tipo de volume, ele usa alta disponibilidade, né, high availability de dados, e redundância, e é um storage altamente escalável, né? Eu posso adicionar outros servidores à solução de storage sem problema nenhum, sem causar interrupção nos serviços, né? Da mesma forma, eu também posso derrubar um servidor que o storage, o VMS aqui que vai estar as VMs, ele não para, ele continua funcionando, né? Então, por exemplo, eu vou deixar aqui no Proxmox pingando lá para o cluster 2, que é um dos servidores do GlusterFS, né? Então eu vou desligar aquele servidor.
Eu vou desligar, estou desligando ele agora, você vai ver que o ping vai parar, né? Ele vai parar de responder, ó, parou de responder, mas o meu storage ainda continua ativo, ele dá um tempinho para ele fazer escanear novamente o storage, né? Claro que também depende aí da velocidade da tua rede, né? Então o storage ele volta, ele fica normal, né? Depende mais aí da velocidade da tua rede, né? Se a rede for mais rápida, ele vai dar um retorno muito mais rápido, né? Mas as VMs, as VMs continuam funcionando normalmente. Opa, acabei digitando errado aqui o comando. Vou criar uma pastinha teste aqui na VM, olha, ela continua funcionando normalmente, tá? Sem parada de serviços, né? Enquanto isso, só um dos servidores, só um dos servidores de storage continua funcionando, tá? E agora eu vou ligar o outro servidor que eu tinha desligado e volta normalmente sem problema nenhum. Então eu tenho como manter aí um ambiente de storage também, né, com alta disponibilidade. E o interessante, por exemplo, se dessa arquitetura, né, de 3 ou 2 servidores aqui, poderia ser 2 servidores Proxmox também, né, ou um só. Aí depende do teu budget aí, do orçamento que você tem para fazer essas configurações, para implantar o Proxmox na rede, né? Das vantagens, né, que você pode ter aí deixando o storage separado, né, com essa redundância, é que você vai ter o storage, por exemplo, pode estar numa rede separada, isolada na rede, né, através de VLANs. Aquele storage, ele, por estar separado do Proxmox, não tem problema se um desses Proxmox ou os 3 Proxmox sei lá, dá algum problema, né? Então é só reinstalar o Proxmox, puxar o storage novamente, né? E segue a vida. É como se fosse um storage da Dell, né? Só que nesse caso aqui são 2 trabalhando em conjunto, replicando em tempo real os dados de um para o outro, certo? Então o tempo de recuperar os serviços é mais rápido, né? Você não precisa se preocupar em instalar storage em cada servidor Proxmox. Você só instala o Proxmox, puxa as VMs novamente, né, o storage, e daí reconstrói as VMs. É um ambiente mais rápido para você voltar à normalidade, né? E por que, você pode estar se perguntando, por que optar pelo GlusterFS em detrimento do Ceph, né? O Ceph, como você sabe, ele é altamente integrado ao Proxmox. Tem as suas vantagens, né? Mas tem um dos inconvenientes aí, que ele perde muito espaço em disco. Nesse arranjo que nós tivéssemos que fazer aqui, por exemplo, né? Eu tenho 3 discos de 2 TB, né? São 3, então já deu até aqui. Eu teria aqui um espaço utilizável de 1.3 TB, né? Ou 1,300, 1 TB e 300 GB mais ou menos. E ele teria o espaço total de 6 TB, 6 teras, mas ele entregaria para as VMs somente 1 tera, porque ele precisa, né, de espaço para trabalhar a alta disponibilidade, a resiliência do cluster, né, as cópias, certo? Então esse é um dos inconvenientes aí do Ceph para trabalhar nesse ambiente. E no ambiente que você precisa otimizar o uso do espaço em disco, como por exemplo você tem lá um ambiente que você vende VPS, né? Que é o caso desse cliente. Então você tem que ter o máximo possível de espaço em disco disponível para instalar as VMs, né? Apesar de que aqui no GlusterFS, por exemplo, né, todos os servidores têm 3 discos de 2 TB, né? Ele não vai somar isso aí e dar 12 tera, né? Não, ele vai pegar os 6 teras que está num servidor e replicar no outro servidor, no caso aqui do storage, né? Ele vai te entregar esses 6 teras, não vai somar, né? Cada servidor storage vai ter os 6 teras ali, e é como se fosse um RAID 1 via rede, né? Ele vai copiar ou vai sincronizar os dados em tempo real de um servidor para outro. Quanto ao desempenho, velocidade, isso depende muito
os componentes do hardware que você está trabalhando, né? Se você tem um servidor próprio para isso, HP, Dell, Supermicro, outro servidor Datacom, que são esses dois últimos são que eu mais recomendo, né? Supermicro e Datacom, principalmente Datacom, pelas suas características abertas, né? De hardware, você pode colocar uma fonte de commodity, né? Uma fonte que não, por exemplo, você pega um equipamento da Dell e HP, você só pode colocar fonte deles, né? Por exemplo, então tem algumas amarras, né, com o fornecedor. Já Datacom não. Esse vídeo aqui não é patrocinado nem por Datacom, nem por Dell, nem por nada. Eu só estou dando a minha opinião profissional com respeito a esses equipamentos, tá? Então é isso. É um ambiente altamente resiliente, né? Se cair um desses Proxmox, a máquina virtual automaticamente já reinicia no outro servidor. Claro que quanto mais servidores aqui você colocar, melhor, né? No Proxmox, no caso lá, no ambiente do cliente, quando nós formos implementar, vai ser 4 Proxmox e 2 servidores com storage, né? Então esse é um ambiente aí que você pode montar num cliente médio ou cliente grande aí, para ter aí a otimização de espaço de disco, né? E storage redundância. Lembrando que com essas ferramentas open source você não vai ter custo praticamente nenhum, né? Só o custo de mão de obra, né? De implantação, né? Se você for optar isso para ferramentas comerciais, o valor fica muito, claro, comparando, né? Fica enorme no valor. Então é isso, eu queria mostrar esse vídeo para vocês. Caso você tenha interesse, você pode entrar em contato comigo pelos contatos que eu vou deixar aí na descrição do vídeo e também no final desse vídeo. Meu muito obrigado, um abraço e até mais. Falou!